Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos semeando aqui a nossa atenção, o nosso coração, o nosso entendimento para receber do Senhor a nossa porção e para ter o entendimento, Pai, que somos filhos do Senhor. Por isso, Senhor, que essa palavra, Senhor, venha sobre as nossas vidas e nos cause um impacto necessário para que possamos frutificar, Pai, diante daquilo que o Senhor quer que frutifiquemos. Que os frutos, ó Pai, sejam evidentes em cada um de nós. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, fala conosco. Fala com cada um de nós nessa manhã. Estamos entregando a nossa primícia e nos dedicando à Tua palavra. Por isso, Senhor, derrama a Sua água viva sobre o nosso solo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá? Nós vamos continuar falando sobre sementes. Já estamos falando sobre algumas sementes. E quem sabe você perdeu um dos cultos, não tem problema, você não vai ficar perdido. Porque cada palavra ela vem complementando a outra, mas cada palavra ela tem um tema específico para que a gente tenha um entendimento daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E o primeiro entendimento que nós temos que ter nessa manhã é que o reino de Deus ele cresce porque Cristo continua plantando. Fala assim, Cristo continua plantando na minha vida. Mesmo em um campo onde, quem sabe, o inimigo age. Mesmo em um campo onde muitas vezes a gente não tem entendimento das coisas que crescem junto. E existe algo que chama a atenção no ministério de Jesus. Eu continuo precisando aqui do... Melhor, deixa eu virar a caixa aqui. Existe algo que chama a atenção no ministério de Jesus e ela tem que causar um entendimento. Está do mesmo jeito, mas está tranquilo. Em cada um de nós. Queridos, raramente Jesus ensinava dentro de uma sinagoga. Presta atenção nisso. Nós vemos algumas passagens de Jesus, ainda menino, ensinando na sinagoga, mas depois que começa o ministério de Jesus, é raro você ver Jesus ensinando na sinagoga. E quando nós olhamos mais profundamente para as Escrituras, nós vamos ver que o púlpito de Jesus era o caminho. Então, enquanto ele caminhava, ele ensinava. Enquanto ele atravessava aldeias, ele ensinava. Enquanto ele chamava os discípulos, ele ensinava. Enquanto ele comia com os pecadores, ele ensinava. Enquanto ele curava enfermos, ele também ensinava. Enquanto ele enfrentava oposições no ministério, ele ensinava. Por quê, pastor? Porque Jesus nunca desperdiçou a sua caminhada. Cada passo que Jesus dava era importante para plantar o reino. Isso explica o porquê tantas parábolas falam de agricultura, fala de semeadura, fala de sementes, fala de colheitas, fala de vinhas, fala de figueiras, fala de campo. Então Jesus, ele ensinava usando aquilo que as pessoas viam enquanto caminhavam com ele. E se nós pegarmos a palavra de Deus, a gente vai ver essas referências. Lá em Mateus 4:23, a palavra fala que Jesus percorria a Galileia ensinando. Mateus 9:35 fala que, como de costume, Jesus ensinava novamente.
Lucas 8, versículo 1 fala que Jesus ia de cidade anunciando o reino, de cidade em cidade anunciando o reino. João 4, 35 a 38 fala de uma colheita. Jesus fala de uma colheita em Samaria. E ele transforma uma conversa comum em ensino, em missão. Então, antes de ensinar sobre sementes, Jesus já estava ali se mostrando como semeador. Ele estava semeando. Então, se nós olharmos firmemente, nós vamos ver que o cristianismo nunca foi uma religião de templos, mas é uma vida de semeadura. Então, se nós olharmos a nossa vida e começarmos a entender que depois que eu aceitei Jesus, depois que eu sou cristão, sim, eu tenho que estar no templo para adorar a Deus, amém? Mas o reflexo da minha vida é gerar sementes nas pessoas. A gente começa a entender coisas que o Senhor nos chamou para fazer. A gente começa a entender propósito. A gente começa a entender chamado. A gente começa a entender o porquê, muitas vezes, das dificuldades que enfrentamos. E eu quero trazer um texto aqui para você que fala sobre isso. Fala de uma parábola de Jesus e também de uma explicação, assim como foi no culto passado. Então eu quero que você abra a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 13. Mateus 13, 24. Quem está aqui diz amém. Acompanhe na tua Bíblia, acompanhe no teu celular, mas acompanhe. Mateus 13, versículo 24. Vamos ler até o 30 e depois a gente vai pular para o 36. Posso ler? Diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém? Versículo 36. Então, despedido as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Então Jesus aqui ele começa falando da parábola da semeadura.
E a partir do versículo 36 ele começa a explicar aos seus discípulos sobre esta parábola. E aqui em Mateus 13 marca uma mudança importante. Até aqui Jesus tem realizado muitos milagres. Muitos sinais aconteceram até aqui. Mas a partir de agora, a partir do capítulo 13, Jesus começa a revelar o ministério do reino através de parábolas. Por que isso? Simplesmente porque os discípulos eles esperavam ali um reino político. Eles eram oprimidos por Roma e ali eles esperavam alguém, um revolucionário que viria tomar esse reino para que a partir dali ele reinasse com igualdade. Então aqui os discípulos estavam esperando um reino político. E Jesus começa a apresentar um reino agrícola, presta atenção nisso. Enquanto eles esperavam conquistas rápidas, uma revolução, Jesus começou a falar sobre sementes que crescem lentamente. Ele começa a falar sobre questões que muitas vezes a gente não entende. Ele começa a falar de um processo de vida. Ele começa a falar de um entendimento de um reino eterno. E a primeira coisa que nós temos que entender aqui, falando de sementes, é que a boa semente sempre tem a mesma origem. Fala assim, a boa semente sempre tem a mesma origem. Versículo 37. Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Jesus ele começa apontando para si mesmo, falando assim, o reino de Deus ele não nasce na capacidade humana, mas ele nasce de uma iniciativa de Cristo. Então ele fala, a boa semente é a palavra, a boa semente são os filhos do reino, ou seja, é uma nova vida produzida pelo Evangelho. E aqui você precisa entender, não existe mudança sem uma nova vida. Eu preciso de uma nova vida, eu preciso mudar o meu entendimento. A partir do momento que você não nasce de novo para Cristo, não há mudança. Não tem como cogitar mudança. Simplesmente porque não existe transformação com as mesmas atitudes. Não tem como você falar assim, eu fui transformado por Jesus, eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, se as suas atitudes continuam as mesmas do que lá atrás. Você está aqui? Não adianta eu querer algo novo vivendo velho. Não adianta eu querer um casamento maravilhoso se as minhas atitudes permanecem a mesma. Não adianta eu ter uma família unida se as minhas atitudes são de separação. Se as minhas palavras são de divisão, se as minhas palavras são simplesmente de egoísmo. Não existe transformação com as mesmas atitudes. Quem está aqui diz amém. Lá em Tiago 1,18 diz assim, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. É a palavra que transforma. Se nós somos gerados pela palavra de Deus, a gente tem que gerar transformação, sim ou não? Sim ou não, igreja? 1 Pedro 1,23 diz assim, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, ao qual vive e é permanente. A palavra afirmando que nós somos sementes. Não sementes corruptíveis, mas incorruptíveis em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus, ela precisa habitar em nós. Ela tem que ser permanente em nós. Olha para quem está do seu lado e fala assim, o problema nunca será a semente que o Senhor semeou.
Amém? Quando Deus planta, Ele planta a vida. Você consegue entender isso? Quando a palavra é verdadeira para a sua vida, você vai viver uma verdade no Senhor. Não importa as circunstâncias. A segunda verdade sobre semente que nós precisamos entender é que o inimigo sempre tenta corromper aquilo que Deus está fazendo. Sempre o inimigo vai tentar corromper a transformação que você está vivendo. Sempre o inimigo vai tentar corromper a verdade que você está caminhando. Sempre o inimigo vai querer causar turbulência na sua caminhada. Sempre virão tempestade para tentar afastar aquilo que é a verdade da tua vida. O versículo 25 diz assim: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E aqui você precisa entender algo que alguém vai ensinar para você aí. Olha para quem está do seu lado e fala assim: o inimigo não cria nada, ele falsifica, ele imita, ele planta perto. Presta atenção. Jesus aqui ele faz referência ao joio que foi lançado pelo inimigo no meio do trigo. E querido, o joio é uma planta muito semelhante ao trigo durante os primeiros estágios de crescimento. É imperceptível você ver a diferença do trigo quando está nascendo com o joio. Então, nos primeiros estágios de vida, tanto do trigo como do joio, eles vão crescer sempre aos nossos olhos da mesma maneira. E quando você vai olhar no campo, você vai ver, meu Deus, quanta coisa boa semeada, quanto trigo, quanto alimento, a colheita vai ser boa. O detalhe é que quando esse joio crescia junto com o trigo, era impossível você arrancar cedo. Porque se você tentasse arrancar ou separar esse joio do trigo, poderia ser a perca da tua plantação. Porque muitas vezes você podia arrancar aquilo que você tinha semeado. Você podia arrancar aquilo que era o trigo e deixar o joio. Ou você podia arrancar o trigo e o joio junto, então não teria plantação. Então se você arrancasse o joio cedo demais, você corria o risco de acabar com a tua plantação de trigo. Então Jesus usa aqui uma realidade conhecida da agricultura para revelar uma verdade espiritual. Olha mais uma vez, você está me ajudando a pregar hoje, amém? Olha mais uma vez para quem está perto de você e fala assim: nem tudo que cresce na sua vida veio de Deus. Você está aqui? Muitas vezes você está falando assim: meu Deus, quantos pensamentos. Meu Deus, eu estou magoado, eu estou magoada com uma situação. Querido, há pensamentos, há mágoas, há orgulho, há amargura, que foram plantados enquanto você não percebia. Você fala assim: meu Deus, quanta dor, quantos pensamentos. Mas eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu entrego as minhas orações. Muitas vezes a gente não vê aquilo que está crescendo junto com aquilo que a gente está fazendo de bom, junto com aquilo que o Senhor semeou na nossa vida, junto com os planos, com o propósito, com as palavras proféticas para a gente ser um homem ou uma mulher de Deus, para a gente ter uma família abençoada, para a gente ter um trabalho abençoado, e muitas vezes a gente não vê. É imperceptível quando o joio está crescendo.
E muitas vezes são frustrações, são insatisfações, são coisas que vão nascendo no nosso coração, e se a gente não cuida, fatalmente, a gente vai colher o joio. Jesus descreve isso como uma estratégia de Satanás. Porque Satanás, ele prefere infiltrar-se. Imperceptivelmente, vai se infiltrando, vai semeando ali aquele joio. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então entenda, nem toda influência na sua vida foi plantada por Deus. Então muitas vezes nós precisamos discernir aquilo que nós estamos vivendo, discernir o nosso sentimento, discernir as nossas palavras, discernir aquilo que nós estamos passando, porque senão a gente começa a criar um problema onde não tem. Você está aqui? Todo mundo acompanhou. Se você não acompanhou, graças a Deus por isso. Mas essa semana, você viu a enxurrada que teve de pastor falando por que ter o culto de manhã, por que não tem, e gente reclamando, gente falando. Você está comigo aqui? Quem viu isso? Gente do céu. Se a gente não entender que a gente tem que adorar o Senhor primeiramente, daqui a pouco a gente vai ficar bravo, porque mudaram o culto, e onde já se viu mudar o culto? E qual o problema de mudar o culto e dar preferência para Deus? Você está aqui? Só que muita gente começa a deixar esse joio crescer, falando assim: meu, mas que absurdo, que igreja é essa? Que tira? Por causa de futebol? Não. Por causa do nosso coração que tem que estar ali. E se eu venho para a igreja no horário do culto, do horário do culto, do jogo, com esse pensamento, falando que absurdo, por que o irmão tal não está aqui? Por que o líder não sei o que não está aqui? Por que o vice-querubim não está aqui? E a gente estraga o nosso culto. Você está aqui? A gente estraga a nossa adoração. Por quê? Porque o joio foi plantado, foi lançado, e a gente deixou isso crescer no nosso coração. E aquilo que era para ser bênção, deixa de ser bênção, como causa frustração. Porque a gente não está de todo o coração. Em vez de a gente render a nossa adoração para Deus, a gente está preocupado por aquele que não veio. Vocês estão aqui? E daí eu vi todo mundo brigando na internet, uns falando que pode, outros falando um absurdo, e outros falando não pode. E daí os outros falam assim: se Jesus voltar na hora do jogo, vai levar todo mundo com a camisa do Brasil, irmão. Se você tiver com o coração no Senhor, o Senhor vai te levar. Porque a palavra não fala de quem estiver no culto vai ser levado para o céu. Ele fala quem estiver com o coração nele. Você consegue entender isso? Então muitas vezes a gente deixa criar o joio. O joio. E daí a gente confunde com o trigo, que é a boa semente, aquilo que o Senhor... E daí a gente se frustra por coisas que não precisam ser discutidas. Então nós precisamos discernir. Nós precisamos buscar entendimento. O que é joio na minha vida? O que foi lançado na minha vida que não é a boa semente do Senhor? Terceira coisa, o trigo e o joio crescem juntos por um tempo. Olha para quem está do seu lado e fala assim: só por um tempo. Isso é prova que você consegue diferenciar. Versículo 28, ele porém respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio?
E a resposta do semeador foi não. Por que a resposta foi essa, pastor? Simplesmente porque a pressa dos homens destrói aquilo que a paciência de Deus preserva. E aqui fica uma lição para a igreja de Cristo. Nós muitas vezes queremos resolver tudo imediatamente. Só que Jesus, ele trabalha com processos. Fala assim, processos. Quando o agricultor fala assim, ei, aquilo ali é joio, aquilo ali foi lançado pelo inimigo enquanto nós estávamos, nós estávamos dormindo. Então os servos do agricultor falam assim, quer que a gente arranque? E o Senhor fala assim, ei, não precisa. Isso revela algo do caráter de Deus. Nós não podemos ser imediatistas. E muitas vezes nós somos imediatistas. A gente faz hoje, a gente quer resultado amanhã. A gente passou, quem sabe, anos fazendo tudo errado. Daí eu vou para a igreja durante um mês e falo assim, não, tudo tem que mudar. E se não mudar é sinal que Deus não está comigo. Ei, tudo tem um processo. Tudo tem um tempo. Eu tratei mal a minha esposa a semana inteira e no final de semana eu quero carinho. Tudo tem tempo. Deus, ele trabalha historicamente. Ele conhece aquilo que ainda não conseguimos enxergar. Você está me ajudando a pregar, amém? Então olha para quem está do seu lado e fala assim, Deus conhece aquilo que é bom aí dentro e aquilo que não é bom. Romanos 8:28 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 2 Pedro 3, versículo 9 diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então o Senhor sabe o que tem de mal aqui dentro. Mas Ele é longânimo, Ele espera. Nós temos entendimento. Opa, isso aqui é joio. Opa, isso aqui é trigo. Isso aqui dentro de mim, da minha mente, do meu coração não presta. Eu tenho que tirar daqui. Por quê? Porque a palavra está falando que Ele espera que todos nós cheguemos ao arrependimento. Então fique tranquilo, porque nem toda demora significa ausência de Deus. Vou repetir. Nem toda demora significa ausência de Deus. Às vezes você está ali com os teus planos, com os teus projetos, e está falando assim, meu Deus, mas está demorando muito. Não quer dizer que Deus não está no plano. Não quer dizer que Deus não está viabilizando o caminho. Aguarda. Fica tranquilo que o Senhor vai fazer. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele está, enquanto você aguarda, Ele está preservando o trigo, aquilo que foi semeado de todo o coração. Então, assim como um agricultor, ele tem paciência de lançar semente, de esperar o solo receber essa semente, de regar, quem sabe todo dia, de esperar o tempo certo. Você precisa ter paciência. Você precisa dar continuidade à tua caminhada, acreditando que tudo está nas mãos do Senhor. Amém? E no tempo certo, o trigo vai nascer. No tempo certo, o joio, se você identificar mais cedo possível, ele vai ser arrancado. Quarto, fala assim, a colheita na minha vida, no meu ministério, na minha casa, nos meus planos e projetos, pertencem ao Senhor. Amém? Então tenha paciência. Essa parábola aqui termina olhando para a eternidade.
Versículo 38 diz assim: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. E aqui Jesus interpreta, falando assim: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Quem são os filhos do reino? Quem são os filhos do reino? Amém? O joio são os filhos do maligno. Os ceifeiros são os anjos. E a colheita é o fim dos tempos. Hoje existe convivência. Então está todo mundo caminhando junto. Na época da colheita, a palavra está dizendo que vai haver separação. Então o reino, ele convive com oposição, mas ele não será confundido. Nós não seremos confundidos com aqueles que são os filhos do maligno. Nós não seremos confundidos com aqueles que fazem mal. Nós não seremos confundidos com os mentirosos. E a separação do joio, ela não acontecerá pela opinião da igreja. Não vai acontecer pela minha opinião, não vai acontecer pela opinião do pastor, não vai acontecer pela opinião de alguns de nós ou de todos nós. A separação, ela não é pela aparência. Porque nós somos seres humanos e eu posso olhar para a vida do Eduardo e falar assim: cara, você não é digno de entrar no reino dos céus. Só que eu vejo a aparência. Jesus, ele olha o coração. Então não tem como eu fazer separação, não tem como você fazer separação. Ela será feita por Cristo. E muitas vezes nós achamos que nós faremos a justiça. Quem está entendendo o que eu estou ministrando? Apocalipse 14, do 14 a 16, presta atenção. Olhei e eis que uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquela que se achava sentado sobre a nuvem, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a foice e a ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. A esperança do trigo nunca foi arrancar o joio. A esperança do trigo sempre foi encontrar um semeador para a colheita. Você está aqui? Então, meu querido, não desanime porque existe joio. Muitas vezes você fala assim: quanta luta, quanto mal eu venho enfrentando. E como eu disse, o mal, ele não representa a ausência de Deus. Todos nós convivemos com o joio nas nossas vidas, sim ou não? Quem sabe segunda-feira você vai ter lutas. Quem sabe você vai sair daqui hoje para resolver uma luta. Quem sabe você vai ter que sair daqui para suar um pouquinho, trabalhar mais um pouco, porque amanhã você tem que resolver alguma pendência. Então sempre vai existir joio na nossa vida. Mas isso não significa ausência de Deus. Glória a Deus. Outra coisa que você precisa gravar no teu coração é: continue sendo trigo, porque o trigo alimenta. O joio apenas ocupa espaço. O joio, quem sabe, ele está imperceptível, mas ele dá trabalho. Porque ele ofusca aquele que podia estar nascendo no lugar dele. Então continua sendo trigo, continua alimentando os outros, continua sendo luz para a vida dos outros, continua fazendo com que a presença de Deus seja verdadeira, não só para você, mas para quem caminha do teu lado. Guarda no teu coração outra coisa: espere a colheita certa.
Isso você precisa falar para quem está do seu lado, porque muitas vezes essa pessoa que está do seu lado ali é ansioso, ele quer colher logo. Então olha para ele e fala assim: espera a colheita certa. Amém? Quem permanece fiel será recolhido pelo Senhor. Então Ele é o semeador, Ele é o dono do campo, Ele é quem protege o trigo durante o seu crescimento, Ele é quem envia os ceifeiros. Nós lemos, é bíblico. É Ele quem vai levar os seus para o celeiro eterno. Então o foco aqui não é a parábola do joio, mas a parábola do trigo. Quando você lança, você tem que entender que é o tempo certo de crescer, e no meio desse processo vai ter coisa ali para te atrapalhar, vai ter coisa ali para te sufocar. Mas o foco é a fidelidade do semeador. Ele está ali para cuidar. Quando os servos perguntam ao semeador: ei, vamos arrancar este joio que foi lançado pelo inimigo, enquanto nós estávamos descansando, enquanto nós estávamos ali tranquilos, para vir aqui no outro dia cuidar da nossa semeadura. Ele fala assim: não, deixa crescer, no tempo certo eu vou arrancar. O que vocês não podem perder é o foco daquilo que é o trigo, daquilo que foi semeado de coração, daquilo que eu lancei. Daqui uns dias aquilo que é joio vai ficar perceptível. Aquilo que, quem sabe, na tua vida você nem mesmo consegue discernir, vai ficar perceptível. Se você permanecer com os olhos naquilo que o Senhor semeou, se você permanecer com os olhos naquilo que é a bênção de Deus para a sua vida, se você permanecer com os olhos naquilo que o Senhor Ele quer fazer através de você, em breve o ceifeiro vem e Ele vai arrancar aquilo que não presta para deixar aquilo que presta, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Então, quando nós entendemos aquilo que fomos chamados para fazer, quando entendemos que nós vivemos num campo e que muitas vezes as coisas vêm, as coisas acontecem para frustrar os nossos planos. Quando nós começamos a nos dedicar ao Senhor, quando nós começamos a entender que Ele traz o crescimento, que Ele cuida de nós, que muitas vezes a gente vai ter que conviver, muitas vezes a gente vai ter que arrancar o orgulho, muitas vezes a gente vai ter que arrancar os olhos de insatisfação, muitas vezes a gente vai ter que mudar, porque é o Senhor que está trabalhando, é o Senhor que está mexendo no nosso coração, o Senhor que está mexendo nas nossas vidas, o Senhor que está mexendo na nossa história, o Senhor que está mexendo. E quando Ele mexe, é para que algo bom seja produzido, porque o trigo alimenta. O trigo gera o pão da vida dentro de nós. Aquele que é o Salvador, aquele que traz comunhão, aquele que traz vida. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Você que tem muito trigo, você que o Senhor semeou a boa semente, mas quem sabe você está numa situação que você está tendo que conviver com um joio, com situações, com tempos,
com dificuldades, que quem sabe tem te afastado da presença, quem sabe tem feito os seus pensamentos, o seu coração, te levar para fora da presença. O Senhor está aqui, Ele quer arrancar o joio, arrancar aquilo que não vem dele. Muitas vezes a gente tem que conviver com situações, mas isso não pode nos afastar da presença dele. Isso não pode nos afastar daquilo que ele nos chamou para fazer. Agora, se o trigo já cresceu, se o joio já cresceu, e você consegue diferenciar aquilo que é joio e aquilo que é trigo, chegou a hora de tomar uma decisão. Chegou a hora de arrancar isso do teu coração, do teu entendimento, para viver aquilo que o Senhor te chamou para fazer, para viver aquilo que é o teu chamado e propósito, aquilo que de fato te dá alegria, te dá satisfação, te dá paz, te dá harmonia com o Espírito Santo. Então, se você está aqui hoje e quer tomar essa decisão, quer tirar isso da tua vida, entendendo que Ele te chamou, se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Você que está de pé, coloca a mão no teu coração. Quem sabe você não ficou de pé, mas entende que é com você também, coloca a mão no teu coração. Senhor, nós estamos na tua presença, e o Senhor é o semeador que saiu a semear. O Senhor semeou a boa semente em cada um de nós. O Senhor semeou a boa semente na vida dos seus filhos. E quem sabe, Pai, nesse momento há coisas em cada um de nós que somos o solo, que não tem a ver com aquilo que o Senhor semeou. Tem coisas que são joio, que quem sabe são insatisfações, quem sabe é o orgulho, quem sabe é a falta de perdão, quem sabe é a infidelidade ao Senhor, quem sabe são coisas que vão nos amargurando, quem sabe são coisas que vão nos tirando a paz, dia após dia. Quem sabe, Senhor, foram palavras lançadas, foram mentiras, ó Pai, do inimigo, no tempo onde era um período de descanso, e que isso afetou o coração, isso afetou o entendimento, e hoje chegou o dia de arrancar. E nós te pedimos, Senhor, tira de nós tudo aquilo que não foi semeado por Ti, tudo aquilo que foi semeada por mãos humanas, tudo aquilo que foi semeado pelo nosso orgulho, pela nossa falta de perdão, pela nossa falta de alinhamento com a Tua Palavra, com a nossa falta, Pai, de entendimento daquilo, Pai, que o Senhor, ó Pai, nos chamou a viver. Ah, Pai, arranca toda dor, toda ferida que quem sabe o passado causou, toda ferida de frustração, toda ferida, Pai, de mágoa, amargura, toda ferida, Pai, que quer, ó Pai, nos fazer parar, toda ferida aberta ainda sangrando, toda ferida aberta ainda inflamada, Pai,
pela dor, pela angústia, pela insatisfação, pela infidelidade, pela falta de amor, pela falta de perdão. Senhor, visita essas vidas, ó Pai, com cura, com amor, ó Pai, com a Tua graça, com a Tua unção derramada, ó Pai, sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Vem, toma o Teu trono, ó Pai, nessas vidas, nesses corações, Pai, em nome de Jesus. E se você crê nisso, glorifica o nome do Senhor, adore na presença dEle.